Ok, vamos. Mergulhar nisso aqui. Temos essa coleção bem rica, né? Cartas, trechos, tudo focado em a sociedade literária e a torta de casca de batata. Isso. É um retrato bem interessante da vida logo após a Segunda Guerra Mundial. Sim, centrado numa autora de Londres, a Juliet Ashton, e um clube de leitura, vamos dizer, bem peculiar em Guernsey. Exatamente. As fontes são, na maior parte, as cartas trocadas entre a Juliet, o editor dela, Sidney, a amiga Sophie e, claro, vários moradores de Guernsey. E a ideia aqui é explorar como essas cartas mostram não só a vida deles durante e depois da ocupação alemã lá nas Ilhas do Canal. Uhum. Mas também o poder que a literatura e a comunidade tiveram ali, né? De um jeito bem inesperado. E que comunidade? O nome já diz tudo. Sociedade literária e torta de casca de batata. É curioso, para dizer o mínimo. Por onde a gente começa? Bom, talvez pela Juliet, ela era essa escritora espirituosa em Londres, sabe? Lidando com pós-guerra, apartamento bombardeado, turnê de livro. Sim, e buscando um novo assunto para escrever. Foi aí que pintou a carta do Dorsey Adams, lá de Guernsey. Uma carta bem inusitada, né? Perguntando sobre Charles Lamb, um autor específico, e aí ele menciona a tal sociedade literária. E claro, a Juliet, como escritora, fisgou na hora. Principalmente pelo nome, torta de casca de batata. Ela precisava entender aquilo. E esse nome, que parece quase uma piada, na verdade carrega um peso enorme, né? Ele simboliza demais a experiência deles. Totalmente, a parte literária e a parte, bom, torta de casca de batata. Exato. Veio direto da ocupação alemã em Guernsey, que foi de 1940 a 45. Um período, assim, terrível. Isolamento, fome, medo constante. Pois é. E a história que contam nas cartas sobre como a sociedade começou é fantástica. Conta aí. Um pessoal se juntou escondido para comer um porco assado, coisa raríssima, proibida pelos alemães. Nossa, imagina o risco. Daí foram pegos depois do toque de recolher e, para não serem presos, inventaram na hora. Não, nós somos a Sociedade Literária de Guernsey. Que improviso. E a torta? Era o que tinha para disfarçar a reunião literária deles, feita literalmente do que sobrava. Casca de batata é um símbolo muito forte da escassez, mas também da criatividade deles, né? Com certeza. E as cartas detalham muito bem essas dificuldades todas. A fome era severa, o isolamento, sem correio, sem notícia de fora, trabalho forçado para a organização TOT. Aquela organização de construção militar alemã, né? Isso. E teve a evacuação das crianças, como L, neto do Eben. É um contraste bem grande com Londres, claro. Londres sofreu bombardeios, as Doodlebugs. As bombas V1, terríveis. Sim, mas ainda existia alguma comunicação, algum acesso a coisas que em Guernsey eram impensáveis. Nossos detalhes nas cartas são de cortar o coração. Falta de sapato, ter que fazer sal com água do mar. Mas tinha humor também, né? A Juliet menciona os cartoons sobre as Doodlebugs, uma forma de lidar. Sim, essa resiliência e histórias bem duras, como a do Booker, que fingiu ser um lorde para proteger alguém e foi preso. Ou a Sally Ann com Sarna. E, claro, as menções a Ravensbrück. Ravensbrück, o campo de concentração para onde a Remy Giraud e a Elizabeth McKenna foram levadas. Isso pesa muito na narrativa. A Elizabeth, ela é quase um fantasma presente, né? A gente conhece ela pelas memórias dos outros. Exato. Uma figura muito forte, corajosa, espírito livre. A história dela é bem complexa. Teve um romance com um oficial alemão, o Christian Hellmann. Que descrevem como um médico bom, né? Não um nazista típico, digamos. Pois é. E teve uma filha com ele, a Kitty. Mas a Elizabeth foi presa por ajudar um trabalhador escravo da Todd. Um ato de pura bravura. E a confirmação da morte dela vem pela carta da Remy, que sobreviveu a Ravensbrück. É um golpe muito duro para todos na ilha. E para Juliette também, que a essa altura já está super conectada com eles. Essa conexão pelas cartas é o que a leva a ir para Guernsey, né? Inicialmente a ideia era só escrever sobre a sociedade. Só que chegando lá, ela encontra algo mais. Uma comunidade muito acolhedora. Pessoas genuínas. Bem diferente do mundo editorial dela, ou daquele pretendente americano rico, o Markham. É uma virada total para ela. Com certeza. Conhecer a Isola, com suas poções e manias, o velho Eben, a Amélia, que é quase uma mãe para todos, e principalmente Dorsey Adams e a pequena Kitty. A filha da Elizabeth. Isso.
A conexão com o Dozzy, que é mais quieta, profunda, e o carinho pela Kitty. Aquilo muda tudo para Juliette. Ela percebe que pertence ali. E decide ficar. E acaba pedindo Dozzy em casamento. Uma trajetória e tanto. E o que conecta tudo isso desde o começo é a literatura, né? O que nasceu como disfarce virou algo real e vital. Sim, durante a ocupação, discutir livros Lambert, Brontë, Sêneca, não era só um escape. Era um jeito de se manter humano, de conectar, de debater. E o interessante é como eles liam, não era só passatempo. A interpretação daqueles textos virava quase um ato de resistência interna, sabe? Uma forma de processar o trauma. E as próprias cartas viram essa ponte. Elas constroem a intimidade entre a Juliette e os Ilhéus de um jeito muito especial, talvez mais rápido do que se tivessem se conhecido pessoalmente logo de cara. Então, o que a gente tira disso tudo são histórias de muita resiliência, né? Amizade, amor, surgindo no meio do caos da guerra. E tudo isso ligado pela palavra escrita, seja nos livros, seja nas cartas. É fascinante pensar como a necessidade criou algo tão bonito e duradouro. A sociedade literária começou quase como uma piada para sobreviver, mas virou uma comunidade de verdade que deu suporte real para as pessoas. As cartas são um testemunho disso, da capacidade da gente de achar significado, de se conectar mesmo nas piores situações possíveis. E fica aquela pergunta no ar, né? Até que ponto as histórias que a gente lê, que a gente conta, que a gente troca, não só ajudam a gente a passar por tempos difíceis. Mas realmente nos reconstroem, moldam nossa empatia, nossa humanidade depois de algo devastador. É algo para se pensar.